Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana intenso de futebol mundial. Tivemos neste sábado, domingo e nessa segunda-feira jogos espetaculares para a gente acompanhar na Copa do Mundo de Clubes. Foram jogos muito interessantes, jogos de deixar o cabelo em pé mesmo, de arrepiar, com emoção, com definição no último instante, jogos que foram para prorrogação, de muito equilíbrio em certos momentos, mas eu quero conversar com vocês aqui sobre a grande participação dos times brasileiros, em específico Palmeiras e Fluminense, que avançam para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e vão representar não só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano também nessa competição, que é a competição mais importante do futebol mundial. Bom, meus queridos, eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo à Na Rede com o Todaro, que eu sempre trago análises e informações para vocês sobre os principais times do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A. Bom, esse vídeo eu vou trazer um pouquinho aqui de mercado da bola, vou ser bem rápido, bem sucinto aqui sobre a minha opinião sobre o Mundial de Clubes, e aí eu venho com algumas informações que saíram hoje do mercado da bola. Bom, começando aqui pelo jogo de sábado, né, o Palmeiras jogou contra o Botafogo, né, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras venceu com o gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação, jogo que foi muito equilibrado no ponto de vista ataque Palmeiras versus goleiro do Botafogo, John, porque o Botafogo criou pouquíssimo. Foi um jogo covarde até do Botafogo, eu consigo encarar dessa maneira, que achou que se jogasse da mesma forma que jogou contra o PSG, encontraria a mesma facilidade de encontrar contra-ataques. Isso não aconteceu. O Palmeiras anulou completamente essa principal arma do Botafogo até aqui na competição, que eram realmente os contra-ataques, puxados principalmente por Igor Jesus. O Palmeiras conseguiu anular muito bem o centroavante do Botafogo e venceu num primeiro tempo espetacular da prorrogação, né, vindo de uma crescente absurda que teve no segundo tempo. Foi a equipe que mais mereceu vencer nesse confronto, tá? Não só pelo Palmeiras ter criado muitas oportunidades e o Botafogo ter se preocupado mais em defender, e não foi uma partida tão boa assim defensivamente do Botafogo como foi contra o PSG, como foi contra o próprio Atlético de Madrid, que tomou apenas um gol também, mas foi uma partida muito, muito abaixo do Botafogo, como uma equipe coletiva, né? Como a gente espera da equipe do Botafogo, esperava, né, pelo menos nessa competição do Mundial de Clubes. Foi muito bem na fase de grupos, a gente tem que ressaltar isso, venceu o PSG, conseguiu ele classificar em segundo num grupo da morte, mas no mata-mata, quando teve a chance e no confronto equilibrado, né, nas possibilidades, era o confronto mais equilibrado que o Botafogo poderia pegar, acabou, né, sendo eliminado para o Verdão. 1-0 foi pouco pelo que o Palmeiras criou, pelo que o ataque do Palmeiras desperdiçou de chances, principalmente no segundo tempo e no primeiro tempo da prorrogação. Na etapa final do jogo, onde foi no segundo tempo da prorrogação, eu entendi completamente a formação que o Abel tentou colocar ali, de tentar realmente acabar o jogo, né, se segurar, se defender, e era o que realmente o Palmeiras conseguiu desempenhar dentro de campo, né, com o placar ali já feito com 1-0 e sem você conseguir render com o seu principal peça que fez o gol, no caso o Paulinho, restou ao Palmeiras se defender, poupar suas principais peças ofensivas para o jogo de mata-mata que vai ser contra o Chelsea na sexta-feira. Eu já vou passar pelos jogos dos clubes que avançaram, Palmeiras e Fluminense. Primeiro eu vou passar pelos jogos desse final de semana e aí eu faço uma breve análise sobre esse mata-mata nas quartas de final. No domingo, o Flamengo caiu diante do Bayern de Munique, né, sendo derrotado de uma maneira muito fácil mesmo, por 4-2. Né, o Flamengo sai perdendo e eu vou explicar por que foi fácil. Eu acho que você já viu aí a entrevista do Neuer e eu concordo completamente com ele. Eu acho que esse 4-2 poderia ter sido um placar completamente elástico, muito maior do que isso, se o Bayern tivesse realmente, não afim, mas a mais de 50% da sua capacidade física dentro de campo. O Bayern não se expôs mais do que 50% dentro de campo. O time não se deu o trabalho de cansar, né, de acabar se expondo muito, enfim, né, de desgastar numa competição de final / começo de temporada. Então o Bayern foi mais soft nesse jogo contra o Flamengo, né? Conseguiu fazer 2-0 muito rápido, em menos de 10 minutos já estava 2-0 para o Bayern, né? Com o gol contra do Eric Pulgar e o do gol do Harry Kane de fora da área.
depois o Flamengo desconta com o Gerson e 8 minutos depois o Bayern já está na frente novamente, numa pressão absurda que montou na frente da área do Flamengo, com um gol, um belo gol do Goretzka de fora da área, voltou a ficar com 2 gols de vantagem. Depois o Jorginho fez de pênalti numa boa marcação do árbitro, né, nesse lance, marcou a penal a favor do Flamengo. O Jorginho bateu muito bem, superou o Neuer, e aí mais alguns minutinhos depois, aos 73 minutos do segundo tempo, o Kane de novo de fora da área, aproveitando mais uma pressão do Bayern de Munique, fez o 4-2. Então o Bayern, na verdade, nesse jogo gerenciou uma vantagem de 2 gols. Em nenhum momento chegou a ficar realmente assustado com essa pressão do Flamengo. Óbvio que com 2-1 o time se obrigou a sair um pouco mais e pressionar um pouquinho, fez o terceiro gol, voltou a ficar um pouco mais recuado, mas não de uma maneira retrancado, né? Ficou recuado, esperando, engatilhando um contra-ataque, uma chance mais clara de fazer o gol e aí sim acabar com o jogo. Mas o Bayern administrou essa vantagem de 2 gols, e para mim isso ficou muito claro na partida. Eu acho que essa ideia de glamourarizar a derrota do Flamengo por Bayern, achando que o Flamengo jogou de igual para igual, é uma lorota, é uma falsa impressão que se tem do jogo, né? Uma forçação de barra que se tem nesse jogo, que não aconteceu. O Bayern foi soft, foi muito tranquilo para esse jogo, conseguiu fazer uma boa vantagem rápida em 10 minutos, e aí só administrou ao longo da partida. Acho, inclusive, que se o Bayern não tivesse feito 2-0 com 10 minutos, teria mantido uma pressão absurda em cima do Flamengo até fazer os 2 gols no primeiro tempo, e isso diminuiria as chances do Flamengo fazer seus gols no primeiro tempo, como, por exemplo, fez o gol com o Gerson. De destaque, gostaria de destacar a reação que o Flamengo tentou implementar na partida. Como eu falei, não foi um jogo propício para o Flamengo em nenhum momento, né? Foi uma pressão do Bayern, depois um certo domínio ali de posse de bola do Flamengo, mas nenhum domínio do jogo. O Bayern não perdeu o controle da partida, isso que eu quero deixar claro, tá? O Flamengo jogou bem, teve seus momentos na partida, mas o Bayern não deixou de ter o controle da partida em momento nenhum do jogo. Hoje, segunda-feira, também tivemos a classificação do Fluminense e fazendo história em cima da Inter de Milão, vencendo o time italiano por 2-0. Um gol no comecinho do jogo com o Cano, depois o gol no finalzinho com o Hércules, um belo gol do Hércules até. Do Cano foi um gol assim nítido de Germán Cano mesmo, centroavante, né, aproveitando para cabecear, empurrar a bola do jeito que veio, e acabou fazendo 1-0 para o Fluminense. Eu achei que o Fluminense até recuou demais pelo que a Inter estava apresentando na partida, né? A Inter não levou nenhuma grande chance de perigo até o segundo tempo. Então achei que o Fluminense poderia ter permanecido um pouco mais no ataque, fazendo um pouquinho mais de pressão, mas conseguiu se defender muito bem da Inter. É um time, falando do time italiano, que tem muita dificuldade de criação de jogadas, né? Apresentou isso durante todo o Mundial de Clubes dessa Copa do Mundo, com muita dificuldade de criar, com muita dificuldade de envolver os adversários, dificuldade até mesmo de classificação no seu grupo, né? Poderia ter entrado o River Plate, o próprio Monterrey apresentou ali mais dificuldade nessa partida, mas a Inter, né, acaba caindo aí pro Fluminense. O Fluminense teve nada a ver com isso, fez uma excelente partida defensiva e no ataque também, quando teve chance, somente no segundo tempo, né, com a Inter mais lançada ao ataque, mesmo assim não conseguindo criar grandes chances, o Fluminense conseguiu ali ter suas principais oportunidades de ampliar, conseguiu fazer com o Hércules nos acréscimos do segundo tempo um placar muito justo, na minha opinião. Eu achei que o Fluminense mereceu realmente essa boa vitória em cima da Inter. E dá o recado, né, cara? Aí falando agora dos mata-matas, o Palmeiras enfrenta o Chelsea na sexta-feira às 10 horas da noite e o Fluminense enfrenta o Al Hilal na sexta-feira também às 4 horas da tarde. E lembrando que os dois vencedores desses 2 jogos se enfrentam numa semifinal. A gente pode ter 2 brasileiros na semifinal, a gente pode ter um brasileiro, a gente pode ter nenhum brasileiro. Mas o caminho para um brasileiro estar nessa final de Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, se abre, se torna mais possível. Aquele sonho do título, né, de campeão da Copa do Mundo de Clubes se torna agora uma possibilidade. Óbvio que Palmeiras vai enfrentar uma equipe muito difícil que é o Chelsea, né, muito diferente do que enfrentou o Flamengo na sua fase de grupos. O Palmeiras vai ter que jogar muita bola para classificar, assim como jogou contra o Botafogo, como jogou contra o Al-Ahly, como jogou contra o Inter Miami no segundo tempo para buscar um resultado. Vai ter que ser no coração, vai ter que ser na vontade, vai ter que ser também na tática de Abel Ferreira, já que o Palmeiras perde Gustavo Gomes, Piquerez e não vai ter o Murilo também, né? Então vai ser uma zaga ali muito reserva
para esse jogo contra o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. É um jogo difícil, mas é também um jogo difícil para o Fluminense. O Al-Hilal fez um grande jogo contra o Manchester City hoje, nessa eliminação do Manchester City por 4-3 na prorrogação. Até por isso o Fluminense talvez esteja um pouco mais descansado para essa partida, mas é um time, mesmo assim, o Al-Hilal, muito ofensivo, muito perigoso, muito rápido nas oportunidades que cria na frente, e com os brasileiros carregando esse time na frente, né? Marcos Leonardo e Malcom foram os nomes do jogo do Al-Hilal nessa partida contra o Manchester City, mas é um time que também falha demais no jogo aéreo. Quando você tem Thiago Silva, Freitas e outros jogadores mais altos, possibilita um jogo aéreo mais acessível para o Fluminense. Mas a jogada rápida, aí já joga um pouco contra o Thiago Silva e o Freitas, que são uma zaga um pouco mais lenta, um pouco mais postada. Vamos ver como que o Renato vai ali se adaptar para esse jogo contra o Al-Hilal nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas o caminho para uma final brasileira, né, para um brasileiro estar na final da Copa do Mundo de Clubes, se torna mais possível. Não são dois bichos papões, por exemplo. Não são Real Madrid, não é Manchester City, não é Bayern de Munique. São dois times acessíveis e que vão dar jogo. Mas basta os brasileiros entrarem em campo com vontade de vencer esses jogos, porque time e qualidade ambos têm. Vamos falar então agora rapidinho do mercado da bola, né? Nessa segunda-feira saiu algumas informações que eu vou comentar com vocês aqui. A primeira delas é que o Flamengo recebeu uma proposta do Famalicão de Portugal pelo meia-campista que estava emprestado ao Göztepe da Turquia, né? Se trata do Vitor Hugo, meio-campista do Flamengo. Não teve nenhum contrato renovado, né, com esse time lá da Turquia, e segundo o Vene Casagrande, tem essa proposta do Famalicão para Portugal contratar esse jovem do Flamengo para a próxima temporada. O Vascão ali está de olho no Thiago Mendes, né, o volante que jogou pelo São Paulo, jogou, se não me engano, até mesmo pelo próprio Vasco, tem 33 anos, já tem uma idade um pouco avançada, né, na questão ali, mas no âmbito de vista do futebol brasileiro isso significa muita coisa. Então o Vasco está ali, avançou na contratação desse meio campista, mais ali meia/volante, no segundo volante para o Vasco. Foi diversas vezes especulado em outros clubes, mas aparentemente o Vasco está perto de contratar está perto não, né? Aparentemente não, mas está realmente próximo de contratar o Thiago Mendes para o seu segundo semestre de 2025. O Danilo Barbosa, que acabou de ser eliminado junto com o Botafogo da Copa do Mundo de Clubes, deve ali estar aguardando ali a comissão técnica do Grêmio para fechar os detalhes para sua ida ao Imortal, ao Rio Grande do Sul. É um bom volante, não acho que é uma unanimidade, mas para o Grêmio é sim um bom reforço, reforçar o meio de campo, ter mais opções ao time do Grêmio é sempre importante, o Mano Menezes, para reforçar esse meio campo do Imortal. O Lisiero, cara, apareceu aí como um dos nomes sondados aí, né, o jogador que atua também como lateral esquerdo, meio campista, tem 27 anos e não atua desde 2024, se despede do São Paulo agora nesse final do mês, né? O São Paulo até busca alguns reforços, como zagueiros, meio-campistas e 2 pontas, mas já não trata o Lisiero como seu jogador nesse final de mês de junho. O Brian Rodrigues, né, o empresário do atacante, aí declarou que Palmeiras, Santos e Inter Miami estão ali de interesse no atacante o empresário o Edgardo La Sálvia, falou que o uruguaio de 25 anos tem interesse ali, né, tem olhos de Palmeiras, Santos e Inter Miami sobre ele para essa janela de meio de temporada. Lembrando que o Palmeiras está atrás do Ramon Sosa, do Nottingham Forest, então se não der certo, talvez essa contratação do Ramon Sosa, aí sim o jogador deve receber mais atenção palestrina nessa janela do meio do ano, né? Ele já foi até especulado pelo Vasco, mas está ali, o empresário está vendendo o peixe, né? Quem quiser compra nesse meio de tabela. E a última notícia é o Juan Portilha, né? O Atlético Mineiro está tentando a contratação desse meio-campista de 26 anos que pertence ao Talleres da Argentina, e ele já atuou pelos Estados Unidos, no Chile, até mesmo no futebol colombiano. Tem 26 anos, é uma boa idade para atuar como meio de campo no time do Atlético. Vamos ver como que o Atlético precisa, né? O Atlético precisa de um 10, de um cara de criação de jogadas, né? A proposta do Atlético é ter 50% dos direitos econômicos
do atleta argentino. Cara, bons nomes, eu acho, que a gente tem sondando aí nesse mercado da bola. Deixa aí sua opinião sobre os jogos da Copa do Mundo de clubes, sobre essas contratações, se você gostou de alguma, né, se você acha uma mais possível. Inclusive tá rondando aí uma noticiazinha de que talvez o Arrascaeta esteja de malas prontas a zarpar aí do Flamengo, cara. Vai ser uma perda significativa do Mengão, viu? Não tem outro reforço do Flamengo possível aí de vir que substitua a Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Mas é isso, meus queridos. Um forte abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.